versículo 25 e o versos 26 para a nossa reflexão. Para quem não sabe, Jó é antes de Salmos. Livro de Jó, qual o nome do livro já traz o nome também do personagem principal. Capítulo 3, versículo 25 e o versos 26. Porque o que eu temia me veio, que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém? Glória a Deus. Poder sentar, desocupe as suas mãos e glorifique a Deus com as palmas bem alegre para Jesus. Ele sempre se precavia, ele orava, ele jejuava, ele oferecia sacrifício para Deus dar livramento à sua família, para dar livramento também à vida dele. E hoje, irmãos, diante da tecnologia, tantas coisas têm aparecido em nossas vidas, dia após dia, coisas novas têm aparecido, e a gente parece que tem se distanciado de Deus, naquela crença que sempre vai haver uma cobertura, que nunca vamos passar por situações de que percas, não é verdade? E aí o que acontece? A história todos nós já a conhecemos, mas o que me chama a atenção, que Jó tinha convicção, e a vida de oração que ele tinha já era se preparando, ele tinha um azeite de sobra, para que quando o dia mal alcançasse ele, e que o dia mal, se não te alcançou, vai te alcançar. Não há como você fugir dessa realidade, porque se você for abrir a Escritura, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, e no versículo 22, você vai entender que é necessário, e que não há outro meio, e que não há outra forma para entrar no céu, para entrar no reino de Deus, se não for por meio de lutas, se não for por meio de tribulações, se não for por meio de adversidade. Haverá percas na sua vida, e talvez percas que não vão ser restauradas nunca mais. Você corre o risco de perder pessoas que você ama sim. E aí a questão, eu pergunto para uma mãe que só tem um filho: você está preparada para perder seu filho? Eu pergunto para o marido que ama a sua esposa: você está preparado para perder a sua esposa? Eu pergunto à esposa que tem o seu marido que ama: você está preparada para perder, se for o caso? Não são tantas adversidades que o crente passa, e que se nós não tivermos um real compromisso com Deus, se nós não tivermos uma vida de oração, nós não vamos resistir às adversidades, às tribulações, e vamos sucumbir diante das lutas. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Imagine uma pessoa que vive a vida despreocupadamente, achando que o mal não vai lhe alcançar. Ele alcança, porque a Escritura diz lá, 1 João
capítulo 5, versículo 19, sabemos que pertencemos a Deus, mas que o mundo inteiro já está sob o poder influenciador do maligno de Satanás. O mundo sempre estará contra nós, Satanás sempre estará contra nós, mas nós sabemos que Deus está no controle, mas nós sabemos que Deus está no poder, mas mesmo Deus estando no controle, mas mesmo Deus estando no poder, há momentos que Ele vai permitir que sejamos tentados, que viemos sofrer a tentação, para que nós tenhamos um caráter moldado, para que haja crescimento, amadurecimento espiritual na nossa vida, na minha e na tua vida. É bom a gente cantar, é tão bom pregar, dar testemunho, mas o bom mesmo é ter uma vida de oração. O bom mesmo é estar agarrado com o Senhor, porque você não sabe o dia de amanhã. E se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver agarrado a Deus, o mal chega. Ele chega, e se nós não estivermos enraizados em Cristo, a gente vai sucumbir diante deste mal. Porque é só em Deus que há poder para nos livrar. O presbítero Valdir falou sobre o Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria logo vem pela manhã. A questão, deixa eu te falar uma coisa. A questão é a duração da noite. Quem sabe ela dure somente 6 horas, 8 horas. Mas se essa noite durar vários dias, você já pensou se essa noite durar várias semanas na sua vida? Tem pessoas, irmãos, que essa noite já está com muitos anos sofrendo, e às vezes a pessoa quer até desistir, porque demora o amanhã chegar. E nós precisamos o quê? Ter uma vida de oração, estar arraigado em Cristo, arraigado em Deus. Tem muita gente, eu estava falando com o presbítero Valnei sobre as pessoas dar ênfase ao diabo, divinizar o diabo, achar que as lutas que nós passamos, as pelejas, as adversidades, de que isso acontece pela vontade do diabo. Não, a vontade dele, se Deus desse a permissão, ele destruiria a humanidade com um estalar de dedo. Ele tem sua vontade, mas a permissão é de Deus. É o que nós compreendemos dessa palavra no livro de Jó. Tu viste meu servo Jó, rei, temente a Deus, que se desvia do mal. Em nenhum momento Satanás teve a autoridade de sair para praticar o mal contra a pessoa de Jó. Em todos os momentos, tudo que ele fez foi com a permissão de Deus. Mas isso não significa que estamos prontos para resistir, para enfrentar o mal, se nós não tivermos uma vida constante de oração em obediência à palavra de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Satanás ele respeita a presença de Deus na vida de uma pessoa, mas ele não respeita o homem se esse não tiver a sua vida entregue nas mãos do Senhor. Ele não respeita. E aí a gente vê, Jó perdeu os filhos, perdeu seus bens materiais, e aí, por último, ele achando que estava manipulando Deus, ele disse assim: ora osso por osso, pele por pele. Isso aí é Jó, embora que tenha perdido
sua riqueza, embora ele tenha perdido seus filhos, mas se Jó tem saúde, ele vai glorificar o teu nome pela saúde que ele tem, que ele vai trabalhar e conquistar tudo de novo. E aí Deus diz assim: pois vai lá, toca na pele dele, mas só não toca na sua alma, no seu espírito. Ele autorizou e o Satanás foi lá e tocou. Ele foi acometido por esta enfermidade, por essa lepra, que tornou a situação dele mais complicada e mais difícil ainda. E já vi muitas pregações, as pessoas falando da mulher de Jó. Diz que ela foi contra Jó, diz que ela se levantou contra Jó. Não foi. Ela amava Jó, ela foi contra Deus, mas contra Jó não. Ela disse: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Como se ela dissesse: porque esse Deus que faz isso contigo, um servo fiel, você não merece adorar ele. Amaldiçoa ele e morre. E qual foi a resposta de Jó? Tu fala como uma louca. É o que diz aqui no capítulo 1, que a partir do versículo 20 ao 22 diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: no saí do ventre de minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Hoje nós percebemos, irmãos, vemos as pessoas desistirem da caminhada porque ainda não arranjou um emprego. Pessoas desistem da caminhada porque não conquistou um bem material que queria. Por qualquer coisa, por besteira, as pessoas estão desistindo da caminhada porque as coisas não saíram do jeito que ela queria. E Jó, no momento mais complicado da sua vida, ele faz repreender a sua esposa, que manda ele amaldiçoar a Deus, porque ele diz: porque no saí, logicamente que no retornarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos pessoas que elas só na igreja, você conhece. A gente só não cita o nome, você conhece. Pessoas só vêm para a igreja quando está na saúde, está doente. Então você vê uma irmã que está com 3 semanas que não aparece na igreja. Quando ela aparece, vai dizendo: irmão, eu fui para o médico desenganado, estou com câncer. Pronto. Os últimos dias dela vai ser na igreja, no escudo. Mas aí quando Deus curar, ela vai. É ou não é? E é só essa? É uma irmã também, que está nas orações, está na consagração, está na escola bíblica, está no evangelismo, está na sexta-feira, está segunda-feira, está domingo. Por quê? Porque está desempregado, a peleja dentro de casa está grande, mas aí, muita oração, a igreja orando por ele, a igreja orando por ela, Deus abre as portas para ele, Deus cura ela do câncer, e aí é por isso que Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, diz que é necessário passar por lutas, por adversidades, por tribulação, para poder o quê? Entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus, porque não há outra forma, não há outra maneira, porque nós seres humanos só buscamos a Deus quando a situação está mesmo difícil, complicada. Ele falando para aquela mulher samaritana, ele disse que Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram
o espírito e em verdade. Não esses adoradores casa cheia, fica observando os cultos ao domingo, e pessoas que a gente só consegue ver mesmo no domingo, né? Mas nenhum outro trabalho da igreja a gente consegue ver essas pessoas. E eu fico meditando o tanto de compromisso que nós temos para com Deus, para com a igreja do Senhor. Porque muitos de nós não temos compromisso nem mesmo com a nossa própria vida. Porque até mesmo nós, quando estamos bem de saúde, trabalhando, a gente até escolhe o dia de vir para a igreja. Estou muito cansado hoje, não vou para a igreja. Eu não estou dizendo, claro que as pessoas têm que ser apitoladas, que se obrigue a estar todos os trabalhos, que se obrigue a estar todos os cultos. Há momentos na vida que a gente não tem condições. Hoje, para mim, eu cheguei um pouco cansado e já tinha botado essa ideia na mente já.